Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está do outro lado do mundo. Nós vamos começar a palestra presencial que está em nossa programação hoje com o Dr. Marco Antônio Pereira dos Santos, um estudioso desde sua juventude, estudioso dos evangelhos, da doutrina espírita e uma pessoa engajada na doutrina espírita, são aquelas pessoas que vivem para o trabalho normal, ganhar sua vida, sustentar sua família, mas nas horas vagas, ela dedica-se à doutrina espírita, a estudar, a divulgar e, consequentemente, a vivenciar o Evangelho de Jesus segundo a doutrina espírita. Para dar início, nós vamos, como sempre fazemos, vamos chamar a nossa irmã, a senhora Magali, para ela ler uma mensagem de Emmanuel, um comentário do benfeitor em cima de uma passagem do Evangelho. Boa noite a todos. Nós vamos ler agora do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, uma mensagem de Emmanuel, a mensagem 108, cujo título é Oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo aos Colossenses 4:2. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, para não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destinam-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Vamos então, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso querido Mestre, e aos amigos espirituais do bem que assistem esta casa de luz, que possam, nesse instante, nos ouvir nessa prece sincera, de agradecimento do fundo dos nossos corações
pela oportunidade de aqui estarmos estudando a doutrina espírita através da exposição desta tarde, noite de hoje. Que possamos assimilar todos os ensinamentos que aqui foram trazidos e, principalmente, com a ajuda dos amigos espirituais, vivenciá-los no nosso dia a dia, porque sabemos que vivemos momentos difíceis e que exige de nós uma postura correta, digna, daquele que tem a oportunidade do conhecimento da doutrina espírita. Então, é com muita alegria que aqui nos encontramos e pedindo que possamos, ao sair daqui, guardar em nossa mente todos os ensinamentos que forem aqui estudados e apresentados e possamos levar aos nossos irmãos do caminho estes ensinamentos através da palavra amiga, do aconselhamento, através das nossas atitudes, do nosso exemplo e envolvendo a todos com a nossa energia de amor, de carinho, de fraternidade. Que a paz de Jesus nos fortaleça hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vamos chamar o Dr. Marco Antônio, a casa mental. Do trabalho e dizer a todos vocês que esse assunto é um assunto extremamente moderno, dentro tanto da doutrina espírita, quanto dentro das modificações que a sociedade vem apresentando no entendimento de conceitos muito importantes para nós. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar rapidamente sobre esse assunto, depois eu voltarei a ele. Esse livro, o nosso querido No Mundo Maior, foi escrito em 1947. Nessa época ainda, não existiam conceitos da ciência que, passados mais de 70 anos, hoje são admitidos como conceitos científicos. Ou seja, não existiam estudos sobre a pineal, quando desde os Missionários da Luz, nós sabemos a importância da pineal. Ficou ali o livro. Desde Missionários da Luz, quando ele nos aponta a pineal como a glândula da vida mental. Não existiam estudos nenhum da ciência sobre a pineal, então. É uma espécie de avanço da ciência espiritual de quase 50 anos. Então, as afirmações de André Luiz, de Emmanuel, em muitos livros, esse como Pensamento e Vida, que eu também vou usar no trabalho de hoje, estavam pelo menos 50 anos adiantados para a sua época. E hoje nós vamos falar sobre esse livro no sentido da casa mental, que é uma instrução do espírito Calderaro, constante nesse livro, dentro do atendimento de um caso gravíssimo de obsessão entre Pedro e Camilo. E nós vamos narrar todas essas situações para vocês. Para termos uma ideia, para nós médicos, eu sou médico, sou homeopata, tive também uma formação pediátrica pela USP, ainda trabalho até hoje como médico e atendo vários casos onde procuro tratar com homeopatia as patologias que nos procuram. E também tento fazer a medicina da alma, fazendo algumas perguntas na minha anamnese como médico, dizendo ao indivíduo se ele é feliz, se ele tem alguma crença religiosa, se ele acha que a religião ou a espiritualidade, melhor dizendo, é importante na sua vida, atua na sua vida ou não. Então, a anamnese médica tradicional, nós acrescentamos uma série de questões que tentam mostrar àquela pessoa que nós temos abertura para conversarmos sobre esses assuntos. Acrescida, é óbvio, a fotografia de Dr. Bezerra em cima da nossa mesa. Então, a pessoa que, quando adentra a nossa sala e já o vê, entende que está
se dirigindo a um profissional médico espírita. E isso favorece demais a ampliação das possibilidades de atuação para aquele ser que ali está, aquela criança, aquela jovem, aquela esposa, o esposo. Tantos nos procuram com temáticas que prioritariamente para aquele paciente são físicas, mas dada a nossa percepção mediúnica já desenvolvida, claramente existem componentes espirituais que precisam ser tratados juntamente com os medicamentos. Então, para nossa alegria, a ciência atual já aceita, desde a 37ª Assembleia da Organização Mundial da Saúde, a dimensão espiritual. Então, o conceito de saúde, desde 1945, era saúde como um estado de perfeito equilíbrio biopsicossocial. Esse era o conceito até então. Para nós espíritas, esse conceito era incompleto, porque a dimensão espiritual é superior à dimensão material. Como nos diz no Livro dos Espíritos, questão 85, a dimensão material é mais importante que a dimensão espiritual, não ao contrário, dizem nos Espíritos. A dimensão espiritual é a principal, porque pré-existe e sobreviverá a qualquer situação ligada à matéria. Questão 85 do Livro dos Espíritos. Então, para nós, esse conceito de que saúde era o perfeito estado biopsicossocial do indivíduo estava incompleto. E a partir dessa 37ª Assembleia da Organização Mundial de Saúde, do que eu trago a ata, escrita em português, a ata diz assim: reconhecemos que a dimensão espiritual tem uma importante motivação na vida de todos os aspectos de uma pessoa e que recomendamos aos países associados que estimulem a dimensão da saúde em suas políticas nacionais. O que é uma casa espírita, senão um elemento que divulga a espiritualidade como um elemento de saúde? Quando trabalhamos nos casos desobsessivos, quantos sintomas orgânicos que aquela pessoa apresenta que estão relacionados à presença do obsessor. A doença não é dela, ela está doente, ela não é doente. Então, com o diálogo com essas entidades, com o passe, com a água fluidificada, nós transformamos por completo a saúde, o bem-estar daquela pessoa. É o que nós veremos no trabalho de hoje. No trabalho de hoje, o livro No Mundo Maior, nos seus capítulos 3, 4 e 5, falam da casa mental e do poder do amor. Eu só iria resumir rapidamente sobre o amor, que ainda é uma força desconhecida do universo. Os Espíritos nos dizem que o amor é a maior força do universo. E quando eles dizem isso, eles não estão dizendo apenas de força no sentido moral, de força no sentido do amor, da relação entre pessoas da mesma família ou até do mesmo laço afetivo, não. Eles estão dizendo de uma força física. Eu vou depois explicar melhor isso, que a física até hoje reconhece apenas 4 forças: a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Seriam as 4 forças de todo o universo. E o Espiritismo acrescenta 3 forças ainda mais: a força mental, o fluido cósmico universal como elemento constituinte de todas as coisas e a força do amor. Então nós teríamos nesse momento entendido melhor como Cipriana nesse livro
pode ajudar esse caso muito além da ação de André Luiz e de Calderaro. Nosso querido Chico psicografou. Então esse é o inicial que nós estávamos mostrando, as diferentes capas dos livros. Nosso querido Chico, a orientação de 1947, onde grandes recursos da medicina não existiam. Nós mal estávamos saídos da Segunda Guerra, em 1945. O mundo dos antibióticos, o mundo dos anti-inflamatórios, o mundo dos corticoides, o mundo de tantas situações, das vacinas, não existia nada disso. Então nós precisamos colocar essas informações na época onde elas foram trazidas, para entender a vanguarda dos ensinamentos espíritas na cabeça de uma pessoa simples, que tinha apenas o primário, mas era um homem excepcional. O exemplo para todos nós de humildade, de amor, carinho, disciplina e dedicação à doutrina espírita. Então, nosso querido Francisco Cândido Xavier, receba o nosso abraço e homenagem sincera por todo o seu trabalho, toda a sua dedicação, não é? Se comemorou 20 anos, agora dia 30 de junho, quando o Ronaldo fez aqueles 2 gols na Copa do Mundo na Alemanha, e indiretamente ele fez com que o Brasil todo ficasse alegre. E o Chico havia nos dito que quando todo o Brasil estivesse alegre, ele partiria. Então, naquele dia de 2022, 30 de junho de 2002, na Copa do Mundo, ele partiu para o mundo espiritual. Então, onde ele estiver, receba nosso muito obrigado por todo o seu trabalho, por toda a sua dedicação. O que seria da doutrina espírita sem Chico Xavier? É muito difícil responder essa pergunta, não é verdade? Nesse livro, então, existe essa informação de Calderaro. O André Luiz e Calderaro vão visitar um hospital. E ao chegarem, os dois são seres desencarnados, tá bom? É bom que se diga. André Luiz desencarnado e Calderaro, mentor do nosso lar, também desencarnado. Os dois, enquanto espíritos, adentram o hospital e vem um doente na cama, bastante envolvido num processo obsessivo gravíssimo. Seu nome, Pedro. Pedro havia sido adotado por Camilo numa adoção afetiva, quando pequeno, e trabalhou a vida toda com ele em comércio. Juntos tinham uma loja comercial e Pedro e Camilo trabalharam juntos. Quando Pedro, já por volta dos seus 25 anos, resolve ter uma outra destinação na sua vida, pede a Camilo uma parte do dinheiro dele ter trabalhado todos esses anos e uma certa garantia para que o seu empreendimento novo tivesse sucesso. Mas Camilo nega essa possibilidade a Pedro, dizendo a ele que ele praticamente o criou, ele praticamente deu a ele todas as orientações e as instruções que ele até hoje sabia e que não devia nenhum dinheiro a ele. Uma pequena briga física, um empurrão, Camilo cai, bate a cabeça no balcão e vem a desencarnar. Então Pedro, bastante assustado com essa situação, resolve sair dali, fechar a loja, e no outro dia ele aparece com um guarda, uma outra pessoa, dizendo então que Camilo havia sido assaltado e o dinheiro que havia sido retirado de lá havia sido roubado, quando na verdade ele pegou uma parte desse dinheiro e era a parte que ele acreditava que ele merecia por todos os anos de trabalho que ele havia feito junto a Camilo. A partir de ali, Camilo, assim que no plano espiritual acorda, inicia um processo obsessivo gravíssimo sobre Pedro. São 20 anos de processo obsessivo entre Pedro, que causou o assassinato, e Camilo. Só que Pedro, com esse dinheiro ali arrecadado, muda para outra cidade, abre um comércio, casa, tem 5 filhos, é uma pessoa honesta, trabalhadora, mas goza de perturbações espirituais graves que fazem com que essa saúde seja cada vez mais debilitada.
e ele chega a entrar numa exaustão completa. Diz-nos André Luiz e Calderaro que a culpa e o remorso feitos pelo ato cometido foram destruindo estruturas do seu cérebro, mais notadamente a área motora e o tronco encefálico, que são áreas do equilíbrio, áreas da movimentação, áreas do controle fino dos movimentos. Então Pedro progressivamente foi se transformando numa pessoa doente, numa pessoa incapacitada para o trabalho, tendo sido internado por seus parentes para tratar no hospital. Mas a patologia era tão grave que os próprios médicos que estavam tratando dele não tinham muita ideia de como ajudá-lo. Pedro e Camilo, estando juntos na simbiose, diz-nos André Luiz no capítulo 3, eram dois cérebros idênticos, um cérebro justaposto ao outro. A única diferença era o grau de substância mais escura do desencarnado, que era motivo por vingança, motivo de ódio, e essa mentalização de sentimentos negativos altera o nosso perispírito, assim como sentimentos positivos de amor e de carinho trazem luminosidade para o nosso perispírito. Então, os sentimentos de baixa frequência fazem com que nosso perispírito se altere, se torne escuro, pegajoso, pesado, e ao contrário, sentimentos de amor e carinho fazem com que nosso perispírito se torne brilhante, se torne mais fácil da locomoção. É aí que entra a orientação de Calderaro sobre a casa mental. E eu perguntaria a todos vocês, em toda a sua vida, onde vocês verdadeiramente moraram? Em toda a sua vida. Existirá uma casa que você já morou, mora, e quantas vezes você desencarnar, você continuará morando? No Brasil, em Portugal, na Espanha, no Japão, onde você for, você morará na mesma casa. No plano espiritual, será essa casa que determinará o local que eu posso ir. Se eu posso ir para o nosso lar, se eu devo ir para o umbral, se eu devo ir para as zonas trevosas, abismais. Quem determina a minha posição é a minha casa mental. Então, essa explicação é uma explicação que todos nós estamos aqui verdadeiramente pela nossa casa mental. Você não mora num lugar geográfico, você mora dentro de você mesmo, dentro da sua mente. A sua mente é que é o seu GPS. Onde você estiver, será determinado pela sua mente. A sua mente é tudo. Tudo que você sente, pensa, age, é determinado pela sua mente. Por isso que nós, como estudiosos do assunto, usamos o conceito de mente como sinônimo de espírito. Então, uma doença espiritual é uma doença mental. E sendo doença mental, ela é uma doença moral. Então, existe entre essas três palavras, entre esses três conceitos, uma relação direta: mental, espiritual e moral. Dessa forma, nós não podemos dissociar uma coisa da outra. Mente, como nos diz em Pensamento e Vida Emmanuel, é o espelho da vida. Então, onde eu estiver, minha mente estará refletindo a pessoa que eu sou, o espírito que eu sou. Por isso que eu concordo com o Dr. Nubor Facori nos seus 2 livros, Muito Além dos Neurônios e Cérebro e Mente, quando ele diz que para facilitar devemos considerar a palavra mente como sinônimo de espírito. Espírito como individualidade e não como personalidade, que é a vida que estamos vivendo hoje, não é?
Então, dessa forma, fica fácil entender que a nossa mente espiritual, a nossa mente eterna, como espíritos que nós somos, é constituída de 3 andares. O primeiro andar, mais simples, seria o subconsciente, residência dos nossos impulsos automáticos. É interessante colocar esse conceito como subconsciente e não como inconsciente, como a psiquiatria fez, porque se nós usarmos definitivamente o termo inconsciente, ele seria inacessível. Inconsciente seria, nunca poderá ser consciente. Então a palavra certa não seria inconsciente, e sim subconsciente. Ou seja, está abaixo da linha do consciente, como um iceberg, onde aparece apenas uma pequena ponta para cima das ondas do mar. Mas a sua grande parte inferior está abaixo do nível do mar. Se considerássemos a consciência como o nível da água, a grande parte das nossas vivências anteriores estão no subconsciente. O subconsciente seria o passado. Vocês conseguem ver ali no cantinho? O senhor tem aquele apontador de luz? Não, né? Então ficou devendo. Então, o passado, veja lá, residência dos nossos impulsos automáticos, simboliza o sumário vivo dos serviços realizados, o hábito e o automatismo. Kardec resumiu isso como o quê? Más inclinações. O verdadeiro espírita, capítulo 17, item 4, é aquele que luta para dominar suas más inclinações. E onde estão guardados na nossa mente essas más inclinações? O hábito, o automatismo no nosso subconsciente. Então, o dia que a caridade e o amor forem um hábito, nós seremos espíritos evoluídos. Enquanto isso, nós estaremos lutando com essas influências de violência, de agressividade, de amor possessivo, de sexo desequilibrado, de bebida, de comida. Tudo isso ainda determina em nós dificuldades, problemas de nos mantermos em sintonia com bons pensamentos. Então, vira e mexe, o subconsciente é que está dirigindo os nossos atos. Eu vou dar um exemplo do que é o subconsciente. Quem daqui dirige? Levanta a mão, por favor. Todos dirigem? Quando vocês estão dirigindo, vocês olham o celular, conversam com alguém, fazem alguma outra coisa ao mesmo tempo que dirigem? Sim. Quem está dirigindo o carro? O consciente ou o subconsciente? O subconsciente. A única vez que o consciente dirigiu o carro foi na sua primeira lição de autoescola. Naquele dia, você estava completamente consciente, como um robô, suando em bica, coração com taquicardia, porque era uma coisa nova. Você não havia nunca exercitado aquela quantidade de movimentos, olhado nos espelhos, acelerado com os pés, uma série de movimentos que você não controlava. Então tudo que é novo, tudo que é aprendizado, entra pelo nosso consciente, que seria o domicílio das conquistas atuais. E depois que eu já os domino, eles vão para a área do subconsciente, não é? Por isso que eu disse que o espírita adora uma prece. Por quê? Porque já está no seu subconsciente um ato automático de rezar. Então, quando escurece o dia, ele ora 6 horas, hora da oração, vamos fazer uma oração. Quando ele levanta de manhã, primeira coisa que ele faz, vamos fazer uma oração. Então, para muitos de nós, a oração, o trabalho mediúnico já é um hábito. Ele já penetrou no subconsciente. Tanto que quando a gente fica sem trabalhar mediunicamente, ou sem receber passe, sem ouvir uma palestra, a gente sente uma falta danada. Porque virou para nós um elemento de alimentação da nossa alma. Então vejam como a transformação vai ocorrendo aos poucos. E aquilo que no primeiro momento era meio chato, meio difícil,
meio até complexo, se transforma em algo simples, realizável com facilidade. Assim como cozinhar, não é verdade? As moças que aqui estão lembram do seu primeiro prato, né? Quando foi fazer pela primeira vez um arroz que seja, aquele medo, aquela insegurança. Depois cozinha completamente vários pratos com naturalidade, sem nenhuma dificuldade, porque já se transformaram hábitos e automatismos, não é? Então, pulando um pouquinho essa primeira parte, primeiro andar da casa mental, o segundo andar, o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem as qualidades nobres que estamos edificando. É aqui que é importantíssimo o esforço e a vontade. Dizem os Espíritos, também nesse livrinho pequeno, Pensamento e Vida, capítulo 2, sobre a vontade. Emmanuel nos garante que essa cartilha é uma cartilha que existe no plano espiritual e que nós lemos antes de nascer. A maioria de nós leu essa cartilha antes de nascer como um curso preparatório para o reencarne. Só que chegando aqui na Terra, a maioria de nós esquece tudo que está escrito aqui. Por isso que eles mandaram confeccionar o livro para que a gente lesse e lembrasse de todos os ensinamentos que nós tivemos no mundo espiritual. No capítulo 2, ele nos diz que a vontade é a gerente de todas as funções psíquicas. Então, a vontade é o elemento mais importante das nossas situações. Então, quando a pessoa diz, eu não consigo, ela está querendo dizer o quê? Minha vontade é fraca. Basta ver a necessidade, às vezes, de emagrecer, de fazer atividade física. Não é sempre a gente dá uma desculpinha, uma justificativa, porque a nossa vontade é fraca. A hora que a nossa vontade predominar junto ao esforço, veja a palavra, esforço, então significa que não é fácil. Se é preciso esforço, é porque ainda o hábito e o automatismo nos domina. Então, para vencer as tendências inferiores, para vencer os impulsos automáticos, é preciso esforço e vontade. Depois, a terceiro nível da nossa casa seria a casa das noções superiores, indicando as metas. Ali está colocado as eminências, mas hoje, quando trabalhamos com outro texto um pouco maior que esse, nós colocamos ali as metas que nos cumpre atingir. Cada um de nós, antes de reencarnar, tem um chipzinho no superconsciente. Eu vou mostrar a área onde está encaixado esse pequeno chip no lobo frontal. E lá está escrito os seus compromissos, lá está escrito as suas metas, lá está escrito provavelmente a sua profissão, provavelmente se você vai casar ou não, provavelmente quantos filhos você vai ter. Então nós nascemos já com um projeto, um esboço do que nós devemos desenvolver na nossa encarnação. Isso está dentro do nosso cérebro, isso está dentro da nossa mente. E é preciso acessar essas informações para que a gente aproveite a reencarnação. No caso de Pedro e Camilo, tanto Pedro quanto Camilo não tiveram a oportunidade de acessar essas informações. Então André Luiz e Calderaro tentam convencê-los, parem com isso, principalmente a Camilo. Camilo, desista dessa vingança, tentam falar com ele, tentam envolvê-lo, mas ele nem os percebe. A diferença vibratória é tão grande que Camilo e Pedro nem percebem André Luiz e Calderaro. O que eles fazem? Calderaro fala assim, vamos chamar uma pessoa muito espiritualizada, que trabalha nos casos mais difíceis, chamada Irmã Cipriana. E aí então, Calderaro mentalmente faz uma prece e ela aparece. Quando ela vê os dois naquela situação, imediatamente ela começa a orar. E ela faz uma oração tão profunda, que quase ela se materializa na frente dos dois. Os dois, Pedro e Camilo,
ali em desdobramento, Pedro obviamente encarnado, mas em desdobramento, reconhece a irmã Cipriana como se ela fosse Maria, Mãe Santíssima, e cai de joelhos perante ela, dizendo: minha mãe, matei um homem. Então veja o grau do arrependimento, veja o grau de culpa, veja o grau de remorso que estava associado ao fato que havia acontecido há 20 anos atrás, na morte de Camilo. E haviam lesões nessas áreas, lesões nos gânglios basais, lesões nos córtex motor e praticamente completamente apagado as luzes dos lobos frontais. Então aí Cipriana, através dessa oração, conseguindo ser vista pelos dois, abraça Pedro, o adormece, ele volta ao corpo físico e ela abraça Camilo e o leva para tratamento no mundo espiritual. A partir daquele instante, a obsessão entre os dois havia terminado e Pedro vai devagarzinho se recuperando de mais de 20 anos de atuação desse espírito sobre ele. Então nós vemos que a saúde física, muitas e muitas vezes, está condicionada a fatores espirituais. No caso de Pedro, fatores morais, porque houve uma agressão, houve uma violência, houve dano físico, apesar de não intencional. Foi esse vamos dizer assim, foi esse o atenuante do processo. Ele recebe ajuda em função dele não ter premeditado o assassinato, porque se assim o fizesse, seria um agravante do seu caso, e não um atenuante. Então, muitas das nossas situações, mesmo que nós não desejemos um final ruim, elas podem acontecer e trazer prejuízos, não só a nós, como a outras pessoas. Os lobos frontais, diz-nos André Luiz em 1947, que eles seriam futuramente investigados pela ciência, mas que naquela época, em 1947, não existia nenhum estudo científico sobre os lobos frontais. Hoje, a psiquiatria, a biologia, a bioquímica, a neurofisiologia e a psiconeuroimunologia evoluíram muito. E já existem centenas de estudos sobre a importância dos lobos frontais. O que nós queremos colocar aqui no gráfico são momentos de nossa vida, onde nós podemos entrar em sintonia da nossa mente, buscando paz, buscando tranquilidade, buscando serenidade, para ficarmos sempre no terceiro andar da nossa casa mental e não descermos ao porão da nossa individualidade. Então, naquela pequena figura, o coração e a mente estão sempre associados. Onde houver uma situação que eu precise tomar alguma decisão, que eu possa tomar essa decisão não só baseada pela minha inteligência, pelo meu raciocínio, mas também pelo meu coração. É a grande regra de ouro que Jesus nos ensinou: a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ti mesmo. Fazei ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a você. Então, aquela pequena gravura do cérebro associada ao coração quer dizer exatamente isso, que em todas as nossas decisões, por mais que nós tenhamos razão, é preciso usar também o sentimento. Diz-nos Aulos, um dos autores do livro Instruções Psicofônicas, na mensagem 41, intitulada Sentimento, que foi o mentor do nosso querido André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, mas ele diz isso no livro Instruções Psicofônicas, mensagem 41, o sentimento. Ele diz assim: o sentimento elevado gera o pensamento elevado, que garante a elevação da existência. É isso que nós precisamos ter, meus irmãos. O sentimento elevado, gerando o pensamento elevado em todas as horas da nossa vida. Dessa forma, estaremos protegidos contra nós mesmos.
Não esqueçamos que quando dizemos no Pai Nosso, protegei-nos do mal, o mal exterior e o mal interior. No nosso universo interior, ainda temos memórias dos nossos momentos de agressividade, violência, das encarnações passadas, onde não éramos espíritas e não conhecíamos esses códigos morais. Hoje, conhecendo esses códigos morais, aceitamos com mais facilidade os desafios de mudar. Veja essa família linda que ali está. Quanto desafio foi aceito, não é verdade? Casar, ser pai, ser mãe, tantas dificuldades no mundo de hoje para isso, mas quem está envolvido, o cérebro e coração, aceita esses desafios e passa por todos eles com alegria, com felicidade. Então, existem momentos que precisamos recarregar a nossa alma, sim, a yoga, a meditação, momentos de silêncio interior, são momentos de grande recarga da nossa espiritualidade. Vejam a leitura de livros, essa fotografia é tão linda, esse senhor sobe na montanha de livros para olhar além do muro, não é? Então nós também fazemos isso como espíritas, nós lemos orientações, nós lemos artigos, nós lemos livros que nos fazem transpor o mundo da materialidade, olhando o lado de lá da espiritualidade, nos preparando para a viagem que todos nós teremos que fazer um dia. Se existe uma certeza na vida, é que a morte é a única certeza. Mas para ela estamos preparados, todos os dias nos preparamos. É como se tivéssemos o nosso passaporte já carimbado para a ciência da espiritualidade, ainda mais agora com a Covid, não é verdade? Que não vai embora, ela vai, ela vem, você toma vacina e volta, e mutante, e ômicron, e alfa, beta, gama, agora BQ1, cada hora uma variante, uma mutante, mostrando que esse perigo permanece, mostrando a nossa fragilidade e a nossa finitude. Como somos frágeis. Depois de tantas vacinas, como adquirir a doença? E essa doença, muitas das vezes, pode ser fatal para alguns de nós. Então estamos olhando acima do muro a vida espiritual que nos espera. Modelamos a nossa alma com nossos pensamentos. Todos os dias pensar no bem, viver no bem, trabalhar no bem. Dessa forma estaremos garantindo o nosso futuro. Joana de Ângeles, nesse livro A Luz da Psicologia Profunda, nos diz como acessar esse supraconsciente, onde está escrito o planejamento da espiritualidade. O que adianta eu ter um planejamento se eu não acesso? O que adianta ter um aplicativo se eu não tenho cabinho USB? Não é verdade? Como é que eu vou ligar o aparelho se eu não tenho cabinho para ligar as informações do meu cérebro que foram trazidas da minha reencarnação? Então ela diz, a oração é um hábito que com o tempo abrirá seu superconsciente. A oração, todos os dias, todas as horas, será uma ponte vibratória entre você e o mundo espiritual. Será uma atitude de humildade, de entendimento e de fonte de energias. Sabedores de tudo isso, por que é que nós não conseguimos a nossa evolução tão necessária? É porque nós temos armadilhas da nossa mente. Vejam só, nosso cérebro ali está representando a nossa mente, mas na verdade o cérebro não é a mente. O cérebro é apenas o órgão transmissor da mente. Assim como um telefone não sou eu, apenas o transmissor da minha identidade, da minha individualidade. Então o cérebro que ali está, de 1,5 kg, que possui 100 bilhões de neurônios, que pouca gente usa 1/10 dessa capacidade. Então nós temos uma reserva funcional neuronal de 90 bilhões de neurônios ao longo da vida, não é verdade? Por que nós não usamos a nossa mente nesse sentido? Porque muitas das vezes existem armadilhas que nós caímos.
Uma das armadilhas é o conformismo, outra é o vitimismo, outra é o medo de assumir erros e o medo de assumir riscos, sempre associados a processos diversos obsessivos, como esse Pedro e Camilo, que nós vimos: vingança, fascinação, subjugação e simbiose. Então, esses seriam os problemas da nossa mente. O conformista quem é? Conformista é uma pessoa que, já olhando o obstáculo, como naquela primeiro desenho, já olha e fala: não vai dar. Você fala para ele: vamos amanhã fazer uma distribuição, vamos lá na ronda, né? Levar mantimentos para a pessoa, vamos dar um passe numa pessoa necessitada, mesmo sendo espírita. Ele fala: não dá, eu não vou, é muito longe. Então sempre essa pessoa se conforma com os fatos da vida dela e não busca acelerar a sua evolução espiritual. Isso está bem representado na parábola dos talentos. Quem é que lembra das parábolas dos talentos? Um senhor saiu a viajar e chamou seus servos, deu 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o terceiro. E disse: quando eu voltar, eu quero conta desses talentos. Quando voltou, o que ganhou 5, ganhou outros 5. O que ganhou 2, ganhou outros 2. E o que ganhou 1 havia feito o quê? Enterrado o talento. Tirou o talento da terra e devolveu para o Senhor. E disse para ele: meu Senhor, como eu sei que o Senhor é bravo, exigente, por medo eu enterrei o seu talento. Então, quantos de nós, por medo, quantos de nós, por situações que nós deixamos o nosso inconsciente, aqui chamado subconsciente, ser mais forte do que a nossa mudança tão necessária da nossa reforma íntima? Esse é o conformista, é aquele que se conforma com tudo, não quer saber, é aquilo mesmo, não vai dar muito certo, deixa assim mesmo. Agora o vitimista. O vitimista é ainda pior que o conformista. É aquele que nasce com a ideia que nasceu para sofrer. Ele tem pena de si mesmo. Ele diz assim: eu sou assim mesmo, isso é problema da outra encarnação, eu sei, todo mundo briga comigo, eu vou no emprego, não dá certo, eu subo o ônibus, eu me machuco, eu saio na rua, chove. Então ele arruma justificativas e justificativas para não querer se envolver em nada. Ele se esquiva de toda e qualquer tentativa da espiritualidade em ajudá-lo. Desenvolve então complexo de inferioridade, autodepreciação, baixa estima e culpa, obsessão, gerando as doenças mentais que nós conhecemos, como a própria depressão, que hoje é uma das maiores doenças do mundo e que muitas das vezes estão associadas ao vitimismo, a pessoa achar que nada na vida dele vai dar certo, eu não vou nem tentar, eu acho que é assim mesmo, eu não vou não, é longe, é difícil, é de noite. Então essa pessoa, além de ser conformista, também é vitimista, acredita que nada na vida dele vai dar certo. Essa armadilha da mente é muito perigosa, é o medo de reconhecer os erros, não é? O indivíduo é um verdadeiro leão, ele bravo, ele briga, ele se impõe, mas não reconhece os próprios erros. Os erros dos outros, num segundo ele percebe. Eu costumo dizer que se ele fosse numa exposição de pratos, que estivesse na parede, 100 pratos, 99 estariam perfeitos, mas um teria uma pequena trinca. Ele diria: aquele prato está trincado. Em vez de reparar os 99 que estão bem feitos, bem limpos, a noção do erro chama mais atenção dele do que o acerto, do que as atitudes positivas. Porque no fundo ele tem medo de que se reconheça os seus próprios erros. É uma pessoa que tem falsa superioridade, ele é orgulhoso, ele é um tirano doméstico. São maridos e esposas que em casa transformam a casa no inferno, exigindo de todo mundo milhares de coisas, criando um ambiente doméstico terrível. São chefes também exigentes, pessoas com baixa estima e que no seu trabalho, por ocuparem uma posição superior,
cria um verdadeiro inferno na vida das outras. São armadilhas da nossa mente. Esse indivíduo facilmente terá um quadro de fascinação ou de mediunidade torturada. Vejam, a partir daí, esses são os desafios que nós devemos aceitar. Esses desafios estão no nosso superconsciente. E a maioria de nós reencarnou sem saber, mas graças à prece, graças à leitura, graças ao estudo, graças à frequência casa espírita, graças aos pais que souberam orientar, graças aos pais que ajudaram os espíritos em seus momentos de dificuldade, ele vai assumindo vagarosamente vários desafios em sua vida. Diz-nos Chico Xavier que a única coisa que impede que você seja feliz é o seu medo de tentar. Nosso querido Batuíra, no livro, a mensagem Êxitos e Fracassos, do livro Conviver e Melhorar, diz que o maior fracasso de nossas vidas é não aceitar e aprender os nossos fracassos. Que quando erramos, é uma oportunidade do nosso aprendizado. Qual criança que aprende a andar sem nunca ter caído? Qual indivíduo que aprende a escrever sem nunca ter errado uma palavra? Então, o errar, o fracassar, faz parte de todos nós. Nós temos muito mais erros do que acertos, mas continuamos nos esforçando para que isso seja cada dia melhor. Então vejam lá, o casamento, o nascimento, o diploma, a vida financeira, tudo isso é viver. Viver é decidir, viver é escolher, viver é correr riscos. Então, se nossa casa mental está equilibrada, se nossa casa mental está voltada para bons pensamentos, bons sentimentos e boas ações, todos esses desafios serão vividos por nós e serão vividos de forma feliz e que nos trarão a evolução espiritual tão necessária. Eu agradeço, meus irmãos, a oportunidade, devolvo a palavra ao nosso querido Oceano pela oportunidade. Espero não ter me estendido muito do tempo que me foi dado, para que todos então possam ter uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, onde estiverem. Que Deus os abençoe e a casa mental de todos vocês possa ser melhor ampliada no entendimento desse livro, No Mundo Maior, do nosso querido Francisco Cândido Xavier e do nosso querido André Luiz. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus nos abençoe. Nesse instante, agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus amado Mestre, que todas essas orientações, todos esses pontos que aqui foram colocados, possam ter penetrado na nossa mente, na nossa casa mental. E durante o sono, mesmo durante o dia, nós tenhamos então, Senhor, essa oportunidade de vivenciar o bem, procurar equilibrar as nossas ações perante a nossa crítica, perante a nossa agressividade, lermos mais a doutrina espírita, o que nos faz tão bem, que nos traz tanta segurança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Pai. Perdoa, Senhor meu Deus, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, com a graça de Deus. Muito obrigado, doutor Marco, por lembrar da gente de Chico, para lembrar de Chico Xavier, de André Luiz, da sua obra extraordinária. E voltando aqui, queria lembrar que a nossa próxima palestra presencial, Projeto André Luiz, com o doutor João Cosmiscas. Doutor João Cosmiscas é do Centro Espírita União,
eu o conheci participando de várias entrevistas no programa Vida Além da Vida com a dona Nena Galves, e é um entusiasta pela obra de André Luiz. Ele é bastante ativo, é uma pessoa bastante conhecedora da obra de Kardec e de Chico. Então, muito obrigado a todos. Agora nós vamos tomar passe e água fluidificada. Muito obrigado, até o próximo mês, se Deus quiser. Obrigado.